Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Sou o pastor Marcos Cruz e vamos falar um pouquinho da lição de número 6, classe de adultos. O tema da nossa aula é expressando palavras honestas. Já pelo título, a gente percebe que vamos tratar de honestidade no trato, nas palavras, ok? A base da nossa lição está em Mateus capítulo 5, versículo 33 e 37, ao 37. E eu quero fazer aqui algumas considerações iniciais para a gente tratar esse tema. Primeiro, na lição nós vamos falar sobre a honestidade da vida do cristão, que deve sobressair no dia a dia do cristão. O cristão não pode viver de modo que desvalorize, não pode desvalorizar o nome de Deus. Ele não pode representar ou apresentar, melhor dizendo, uma vida de não firmeza, de uma vida de frágil, de desacordo, de um caráter não verdadeiro. Então, por essa razão, a lição nos traz esse tema, inclusive, e aborda a partir do texto que o cristão não pode jurar, não jureis pelo céu nem pela terra, como é o texto. Então, nós vamos falar sobre o pensamento de Deus, quanto ao juramento. O juramento é real, ele existe, é claro, sempre existiu. Jesus não se posicionou contra o juramento, mas ele deixou claro que os cristãos não precisam seguir a buscar este recurso do juramento. Nós vamos explicar por quê. Também vamos abordar sobre como o Senhor deseja que o cristão demonstre a sua honestidade diante das pessoas. Seguimos ainda. Vamos falar também sobre a questão do tratamento cristão, quanto ao dever de ser verdadeiro. Qualquer sinal de descumprimento de acordo que o cristão faça, por exemplo, nas suas relações sociais, afinal de contas, nós estamos cercados de tratos sociais, acordos sociais, fechamos contratos sociais todo dia. Vem aqui, vai ali, faz isso, participa dessa atividade, vai ao culto. Isso é um acordo, isso é um contrato social. Então, em tudo isso, a gente precisa ter a presença de Deus e ser firme no falar. Vamos falar também daquilo que gera a descredibilidade na vida do cristão, nesse caso em específico, por exemplo, as palavras que não têm valor, palavras torpes, convencionadas entre nós como palavras, palavrões, etc. E vamos também abordar esse ponto de que a justiça que a gente traz, o juramento, é a ideia de trazer algo superior, objeto, até mesmo Deus, para uma relação que nós, que estamos fazendo esse contrato, não temos, naquele momento, não apresentamos segurança para que as pessoas acreditem em nós. Então, a gente recorre a este recurso para poder conquistar essa confiança das pessoas. E obviamente que por fim nós vamos tratar também sobre o contraditório, que é o cristão que vive de palavra, mas não vive de prática, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre o juramento nem pelo céu nem pela terra. Juramento era algo real, existia, mas o que é que os judeus faziam? Queriam trazer. Eles traziam o juramento, céu, terra, templo e tudo mais, para uma articulação social, um contrato social, que eles já não tinham mais caráter, eles já não conseguiam demonstrar segurança naqueles com quem faziam contratos. Por essa razão, por tanta descredibilidade, eles invocavam essa figura, esse ser, esse objeto, essa pessoa, no caso até Deus, para isso. Então o juramento existia, mas infelizmente os judeus nos dias de Jesus, os quais Jesus dirige a palavra como exemplo para os seus discípulos, eles não cumpriam seus acordos e Jesus não queria que os cristãos fizessem dessa forma. A ideia do juramento era real, era um pacto que se fazia com o Senhor e pacto precisava ser cumprido, não podia ser desacordado. Então a proposta do juramento era fazer com que o homem fugisse da ideia, não caminhasse para a ideia da mentira, do falso, da inverdade,
que é uma tendência do coração do homem. O homem tem a tendência de caminhar para aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro. Também o juramento era um freio, né, nesse sentido, porque já que a pessoa se comprometia com algo, né, se comprometeu com algo, então ela deveria cumprir aquele algo. E o juramento evitava que a pessoa, por exemplo, se tornasse um mentiroso, caísse no descrédito. Ele propõe, né, nesse caso, Jesus propõe ao cristão, ou o juramento propõe que o cristão não seja mentiroso, desacreditado, ele tenta impedir, tenta cercar. Né? Era essa a ideia. Né? Mas, além disso, a gente é preciso pensar que o nome de Deus não podia ser utilizado em juramento. Juro por Deus que eu vou fazer isso, juro por Deus que eu vou fazer aquilo, juro por Deus. Então, não se podia, porque há o mandamento em que diz que o nome de Deus não podia ser incluído, né, adicionado às coisas vãs, né, às coisas simples. E o juramento não era uma coisa comum, não era um trato qualquer, era um acordo que deveria ser cumprido. E o nome de Deus não podia ser, tratado, não podia cair no ambiente comum, como os judeus faziam. Então, nos dias de Cristo, o juramento era algo valoroso para os religiosos, mas Deus não queria que fosse dessa forma. Então, as pessoas tinham que ter caráter, hombridade. A palavra da pessoa precisava ter verdade, né? Não podia ser de outra forma. E aí vem o contexto, né, que Jesus diz claramente que não poderia as pessoas fazerem juramentos. Por quê? Né, não caírem nesses juramentos. Por isso que Jesus fala, não jureis nem pelo céu. Primeiro, porque a pessoa não podia cumprir. Segundo, porque ela invalidava até aquilo que ela jurou. Ela tornava inútil aquilo pelo qual ela jurou. Então, se ela jurasse por Deus que cumpriria algo e ela não cumpriria, Deus não existe. Né? Então, seria mais ou menos isso. O objeto perdia, o alguém perdia o valor. Né? E não podia ser pensado dessa forma. Né? Eles não conseguiam transmitir a firmeza, por isso trazia esse juramento. Seguindo ainda, o que era interessante, Jesus fala que o cristão não deve de forma nenhuma fazer esse tipo de juramento. Por quê? Porque ele é nascido de novo. E o nascido de novo não transmite mentiras, não transmite engano, fala a verdade. Ele fala a verdade com as pessoas, com o ser, com o seu próximo, né? Seus negócios, sim e não. Ele precisa falar a verdade. E passando nesse princípio de verdade, até mesmo sobre o fato do descumprimento de um acordo precisava ser tratado como verdade. A verdade não precisa ser enfeitada, ela precisa ser dita. O sim é sim, o não é o não. Não há um meio termo. Sim, porque não, ou não, porque não, sim, porque não deu, né? Fiz o compromisso, sim, mas não deu por essa razão, né? Até pessoas que usam o termo Deus sabe porque eu não fui, Deus sabe porque eu não fiz, Deus sabe que eu não consegui. Não consegui. Precisa ser verdade. A verdade tem que ser o bastante, né? A verdade basta. No tópico 2, como deve ser o falar do cristão? De forma que a gente terminou o tópico 1 já introduzindo o 2. Falar verdadeiro. Sim e não. Se você vai, vai. Se não vai, não vai. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Se cumpre, cumpre. Se não cumpre, não. Se não tem como cumprir, não assume o compromisso. É mais ou menos isso. É isso, não é mais ou menos. É isso que a Bíblia diz. Então, algumas finalizações que fazem o cristão perder credibilidade e precisa recorrer ao juramento. Um deles, por exemplo, o constante uso de articulações, de falha, de palavras descomprometidas, né, de mentiras aplicadas nos negócios. Um telefone que atende, fala que eu não estou. Um compromisso que se assume diante das crianças. Foi até abordado isso na escola dominical, muito interessante. A mãe que não foi até a loja e a vendedora ofereceu algo, mas ela disse, não, depois eu volto e pego. E ao sair da loja, a criança disse, mãe, você sempre fala que volta, nunca vai voltar, né? Bom, a criança estava tendo uma ideia, já estava criando uma ideia de que a fala da mãe
não era verdadeira, né? E isso foi interessante. Ela trouxe essa aula para nós, ela trouxe esse exemplo para nós, a própria mãe contou isso para nós na sala de aula, e ela foi feliz, porque a filha sinalizou e ela pôde corrigir. Então, quando os cristãos fazem isso também, né? Eles demonstram para os seus filhos, dentro da sua própria casa, nos negócios, na empresa, que ele é uma pessoa mentirosa, né? Então, e nesses casos não bastava nem jurar, né? Porque a própria imagem da pessoa, a imagem de um mentiroso já estava sendo construída. O crente deve viver de acordo com a verdade, né? Então, a verdade precisa ser precisa ser a tônica da vida, né? A prática dele, ele precisa viver a verdade. O apóstolo Paulo dá o exemplo lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 15 ao 24, quando ele fala aos irmãos de Corinto que ele precisava ir até as cidades vizinhas, né? Ele precisava ir a outras cidades, como ele diz lá. Ele demora para ir a Corinto, mas ele diz, olha, eu vou até vocês para que vocês, né, para passar a Macedônia, por intermédio de vocês eu vou a outros lugares. E isso foi utilizado pelos algozes, pelos falsos irmãos, para tentar desconstruir a fé do apóstolo Paulo, né? A verdade de Paulo, né? Paulo disse, olha, eu vou passar aí por vocês agora, vou mais à frente, mas depois eu volto a estar com vocês. Eu preciso, né? Vocês serão beneficiados na minha segunda passagem aí. Mas isso foi um motivo para os algozes tentarem desconstruir a credibilidade de Paulo. Então, a verdade foi utilizada pelos algozes de Paulo para tentar desconstruir a própria credibilidade de Paulo. Na verdade, Paulo foi utilizada pelos algozes para desconstruir a credibilidade de Paulo. Devemos falar na verdade. Mesmo que existam pessoas dentro da nossa comunidade, no nosso cerco, que elas aproveitem disso para tentar nos denegrir, né? Para tentar nos fazer mal. No caso de Paulo, claro, ocorreu a tristeza, Paulo sofreu, mas ele permaneceu firme. Então, o cristão precisa. E também qualquer relação que passe do sim ou não, qualquer passagem que passe do sim ou não, até mesmo essa questão do Deus sabe, pode ser se constitui como uma procedência maligna. Olha que coisa interessante, usar Deus para justificar uma ação maligna, né? Para sacralizar algo maligno. Não pode fazer assim. Devemos dar o exemplo, né? Fugir de fofocas, de mentira, de desonestidade no trato. No tópico 3, como deve ser, né, nesse caso, e aí como deve ser a atitude do cristão, né, as palavras do cristão, honesta, livre de qualquer impureza, limpo de qualquer sensualidade, livre de qualquer atitude de suspeita. O cristão precisa ter essa verdade, essa honestidade na sua fala, ele precisa honrar o compromisso, prevalecendo diariamente a sua firmeza no seu dia a dia, né? É sinal de caráter, o cristão não pode ser desonesto com os irmãos, né, a ponto de querer destruí-lo. É possível ser honesto? Claro, vamos fugir da relativização, das mentirinhas, como eu já citei, né? Não existe uma verdade, uma mentira relativa. Isso não é mentira. Estou tentando salvar a minha família, então não é mentira. Mentira é mentira em qualquer situação. O crente tem que fugir da mentira, né? E por fim, dar o testemunho. O testemunho sempre autêntico, né? Não pode haver conflito entre o que a boca diz e o que está no coração, né? Por exemplo, se o que está no meu coração é verdadeiro, eu não posso pronunciar mentira. Se o que está no meu coração é a graça de Deus, não posso pronunciar palavrões. Se está no meu coração interiormente eu sou uma pessoa firme de caráter, com a minha boca eu não posso ser uma pessoa desprezível com a fala, falar coisas impuras. Então não basta ter memória ou a palavra na memória, precisa ter a palavra nas atitudes. Dioturnamente as palavras precisam ser reveladas nas nossas atitudes. Foi isso que Jesus quis dizer aos irmãos a partir do texto de Mateus capítulo 5, né, e o versículo de número 33 ao 37, quando ele fala sobre o juramento, né, que o cristão não podia jurar. Na verdade, nós somos salvos por Cristo e o evangelho nos transforma, né, mexe no nosso caráter a tal ponto
né, de fazer com que nós sejamos pessoas de credibilidade perante o nosso público, perante as pessoas com quem lidamos, diante de com todos aqueles com quem a gente estabelece um contrato social. Deus abençoe vocês. Espero todos no próximo domingo para a gente participar um pouquinho da nossa aula, tá bom? Isso aqui foi só um resumo. Deus abençoe a cada um.